Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem. Eu sou Carla Pavão e no Paz e Bem de hoje eu queria contar uma experiência recente que eu tive. Eu estava no cinema com uma pessoa amiga e vi ligações da minha família, disse, olha, eu posso retornar ou é urgente? Disseram, não, retorne. E quando acabou a sessão de cinema, eu liguei e tinha mais ligações da minha família inteira, então eu vi que algo tinha acontecido. E quando liguei para uma dessas pessoas, ela estava chorosa e me avisou, que é a quem eu dedico esse Paz e Bem, que o meu primo, Antônio Cantelli Júnior, que nós chamávamos de Juninho, aos 46 anos, tinha desencarnado, né, por conta de um infarto. E deixado dois filhos, com 20 e poucos anos, um menino e uma menina de 13 anos. Então, e qual foi a experiência chocante? Obviamente que eu tinha planos de jantar, tudo, mas eu expliquei para a pessoa e fui embora, porque nessas horas a gente quer ficar próxima, né, da família, queria conversar com outras pessoas, enfim, ter essa troca bastante afetiva. Essa pessoa amiga, ela tem questões importantes emocionais, e eu não vou diagnosticar, não sou psiquiatra, mas é perceptível. E qual foi? E no dia seguinte me ligou muito brava para dizer que eu a abandonara, que eu tinha sido manipulada, enfim, ficou com raiva de tudo isso. Eu não estou contando isso para expor as pessoas nem para me vitimizar, muito pelo contrário. Eu entendi o problema da outra parte, mas como esse meu primo também era muito católico, eu fiquei pensando no aprendizado que eu tive nesta situação. E eu acho que foi um aprendizado que a gente pode dizer que é discernimento. Então, eu trouxe esse livro aqui, Terapeutas do Deserto, e eu queria começar contando, eu não sei se dá para eu contar as duas partes, o que o Leloup diz sobre discernimento, e depois tem o que o Boff argumenta a respeito do texto. Se eu não conseguir fazer os dois no mesmo, faz bem, eu faço em dois programas, vamos ver o que eu consigo aí. Então, deixa eu só marcar aqui, que nós já falamos sobre isso. Ele vai dizer assim, Leloup, um Ginani, conhecedor de Deus, e um Prêmica, amante de Deus, caminhavam certa vez em uma floresta. Enquanto caminhavam, eles viram um tigre a uma certa distância. Disse Genani: não há razão para fugirmos, Deus Altíssimo certamente nos protegerá. Ao que replicou Prêmica ou Premica. Qualquer coisa me corrijam aí nos comentários, que eu não sei como diz. Não, irmão, vamos fugir. E aí ele disse: por que haveríamos de perturbar o Senhor por causa de algo que não podemos fazer com os nossos próprios esforços? Bhagavad Gita. Então, nós estamos falando de uma travessia de sombras, né? Que são esses momentos aí que eu vivi. E que certas experiências no luminoso, elas podem abrir o nosso ser finito para o infinito, abrir no nosso cântaro ao espaço que vai preenchendo todas as coisas. E nós vimos que tem diferentes caminhos para essas experiências. Então, a questão do discernimento, ela passa por essas experiências que nos ocorrem e que podem conduzir, seja a um hospital psiquiátrico, quando a experiência é interpretada de uma forma redutora, seja um monastério, quando ela é interpretada de forma mística, mas que pode nos conservar no coração do mundo, se compreendida de forma iniciática, de uma maneira onde se trata de integrar essa experiência de abertura no cotidiano da nossa vida, fazendo de maneira grande as pequenas coisas, introduzindo a eternidade no tempo.
Então, os critérios para a gente ter essa experiência luminosa, né? Que é essa experiência de estar acendido, de estar numa situação difícil, mas que de repente a gente encontra forças e encontra um caminho, né? Para fazer aquilo ser uma experiência pedagógica, né? Mais do que o luto, o sofrimento, mas algo que tenha sentido naquele momento. Então, quais são os critérios? Ele vai dizer que Garf Durkheim e os terapeutas de Alexandria nos indicam alguns pontos de referência. Aí ele vai dizer, seria bom saber também, em Francisco de Assis, quais eram esses pontos de referência, para que não estejamos na mistificação ou na ilusão. Então, o primeiro critério é que essas experiências são impossíveis de confundir com outras experiências, porque há nelas uma qualidade especial que não dá para ser esquecida, que é uma experiência de transformação. Tudo isso implica uma experiência de transformação. Então, se nós reconhecemos a árvore pelos seus frutos, uma experiência no luminoso é aquela que desencadeia uma transformação na nossa existência, no nosso olhar sobre o mundo, no nosso modo de agir para com os outros, para os próximos e os mais afastados. Se isso não ocorrer, a experiência pode ser maravilhosa, mas ela não é transformadora e não é luminosa. Eu sempre digo que essa experiência luminosa eu encontrei quando eu fiz a pós em pedagogia espírita com a Dora, nos 2 anos que estudei, porque realmente transformaram o meu olhar, a minha vida e muito daquilo que eu pensava. Então, agora, inclusive, é época de matrícula, quem quiser totalmente online, gente, eu posso dar esse testemunho aqui. Mas voltando ao texto. Portanto, o critério de uma experiência autêntica é essa, da transformação da nossa existência, que isso se desencadeia com bastante humildade e nós procuramos compreender o que aconteceu. Então, nós podemos ver com nossos próprios olhos, né, compreender aquilo, saber que não estamos loucos e lembrar que aquilo aconteceu. O terceiro aspecto é a qualidade da irradiação que está em nós após essa experiência. Então, aqueles que nos cercam perguntam o que nos aconteceu. Eles dizem, diz que está amando, que ele tem alguém na vida. Então, um cristão, por exemplo, não é mais inteligente do que os outros, melhor do que os outros, ou irradia mais que os outros, mas é alguém que tem alguém, esse alguém com A maiúsculo, em sua vida e que caminha com esse alguém. Então, se nós caminharmos com essa qualidade do luminoso, alguma coisa vai emanar do nosso ser. Primeira vez que eu ouvi falar de luminoso, eu estava lendo um dos livros do Jung. É um livro de capa vermelha. Eu não lembro se ele chama alguma coisa da religião, mas eu não vou lembrar o nome. E depois eu fui ler a biografia dele, um dos últimos livros dele antes de desencarnar. E lá ele narra uma experiência luminosa quando ele está indo para um trem, eu não lembro a cidade, mas uma cidade muito feia, chuvosa, e os amigos estão lá e de repente ele passa a sentir aquele lugar feio, aquele ambiente frio, aquele mundo hostil que ele estava adentrando, mas ele passa a sentir uma paz enorme dentro dele, quase que uma alegria. E ele se transforma a partir daí. Então, talvez seja isso que o Leloup está dizendo para a gente se transforma a partir, inclusive, do sofrimento, né? Inclusive quando a gente tem o discernimento de não entrar em atrito com uma pessoa que não teve coragem de te dar um abraço, de te dar os pêsames, né? A pessoa ainda brigou comigo porque eu não saí do cinema rapidamente, para as pessoas limparem o cinema. Eu não saí porque simplesmente eu estava atônita no celular. Então, esse discernimento, ele causa uma experiência dentro da gente que a gente pode transformar várias coisas, inclusive se permitir a não ter raiva do outro, né? E isso foi bastante importante para mim. Então, ele vai dizer que essa irradiação, ela vem da força do eu, da inteligência, da sedução. Então, cada vez que essa pessoa diz não sou eu, elas lembrarão da palavra de João Batista. Eu não sou, um outro é ou eu sou. Aquele que disse, antes que Abraão fosse, eu sou.
Eu não sou a luz, eu sou o testemunho da luz. Eu não sou o sol, eu sou a lua. Eu não sou a fonte de luz, mas eu espelho a luz. É preciso que ele cresça e que eu diminua. São Francisco não queria que se apegassem a ele, mas ao seu bem-amado, ao Cristo. O Cristo, ele mesmo, não queria que se apegassem a ele. E quando uma mulher o chama de bom, ele responde: por que você diz que eu sou bom? Um só é bom, só o ser é bom. Eu sou apenas a manifestação do ser. Aquele que crê em mim, não é em mim que ele crê, mas crê aquele que me enviou. Esta é uma palavra do Evangelho. Então, assim, o próprio Cristo, ele não se propõe a ser um ídolo, que paralisa o nosso olhar como um ícone que abre os nossos olhos a partir do visível para o invisível. Quando se olha uma janela aberta, não se olha a janela, mas a paisagem. E o brilho, a radiação que vemos, não é a radiação da janela em si. O que é preciso olhar é o que está além dessa janela. Até propositalmente que eu deixei a janela hoje aberta aqui sem a persiana, gente, para que a gente olhe a paisagem. Não tem muita paisagem, mas que a gente olhe através dessa janela. Então, é, nós não devemos chamar de mestre pessoa alguma, segundo o Leloup. Não devemos chamar ninguém de pai. Essa é uma palavra do Evangelho, porque um único é o mestre e só um é o pai, né? Para nós mulheres, a gente também chama de mãe, né? Esse pai num outro sentido, não do patriarcado. Somente a realidade da grande vida pode dar a vida. E os mestres que nós conhecemos, ou pai ou mãe que nós conhecemos, são instrumentos dessa grande vida para Leloup. E é importante, quando se é pai ou mãe de uma criança, lembrar que nossos filhos não são nossos filhos, eles são filhos da grande vida. E temos que amá-los e servi-los em colaboração com essa grande vida que nos habita. O quarto aspecto que ele vai dizer, que pode parecer estranho, mas segundo Graf Durkheim, é a manifestação do inimigo. Então, já dissemos que quando falamos de paz, frequentemente o que vem é a guerra, né? E nós temos experimentado isso diariamente. Então, todos nós procuramos a felicidade, mas, na maior parte do tempo, nós nos sentimos muitas vezes infelizes. E o que que acontece? Isso, claro, que fazia Freud refletir, né? Por isso que no final da sua vida, em seu livro Além do Princípio do Prazer, ele nos fala da pulsão de morte. Quer dizer que além do nosso desejo de sermos felizes, da paz, que é um desejo consciente, existe em nós um impulso inconsciente que destrói aspirações mais belas. Freud explicava isso pela participação do homem na lei do universo chamada entropia, em que cada coisa se desagrega. O nosso sistema solar, por exemplo, está em vias de desaparecer. O mundo não é eterno. E é por isso, com a participação desse processo, que ele se decomporá. Então, assim, nós chamamos a pulsão de morte. Mas existe também uma intervenção sincrônica de algo que vem supor a luz que viemos a descobrir, como se cada coisa que nos é dada atraísse um obstáculo. Vocês podem notar isso nas pequenas coisas. O dia que vocês decidem ter um tempinho para a meditação, para o silêncio, a não ação, para o desenvolvimento dessa dimensão do feminino que nós evocamos, o telefone não para de tocar. Agora não é o telefone, é o e-mail e o WhatsApp, né? Aparece toda espécie de aborrecimento dentro de casa. Portanto, é preciso notar muito bem que essa presença do obstáculo, que a palavra hebraica é shatan, na tradição dos antigos terapeutas, não temos que temer o shatan, não temos que ter medo do obstáculo, porque ele é o sinal de que estamos no bom caminho. Este obstáculo vai ser uma ocasião de desenvolvimento, nossa força, uma ocasião de desenvolver a nossa consciência. Os padres do deserto tinham uma visão positiva do negativo que pode nos acontecer. Isso não quer dizer que o negativo é bom, que é um bem, mas quer dizer que podemos fazer alguma coisa dele e que o obstáculo, que é a manifestação do inimigo, é uma ocasião para alargar o nosso coração e a nossa consciência. Na pedagogia espírita, junto com a Dora, a gente chama sempre de experiência pedagógica, né? Uma experiência de educação, de aprendizado.
Portanto, aquele que vive uma experiência no luminoso não deve ficar surpreso se no seu caminho algumas vezes se apresentam obstáculos. Como nós temos os obstáculos, né? Gente, desculpe, eu esqueci de fechar aqui. Tá toda hora alguém me apitando aqui. Deixa eu pôr no mudo. Assim fica mais fácil. Aí ele vai dizer: o quinto critério do luminoso é o nascimento de uma nova consciência, a prática de uma nova ética. Eu considero esse um dos principais aspectos, né? Porque a inconsciência infantil não é a consciência da criança, mas ela é caracterizada pelo medo da punição e o desejo de recompensa, que talvez fosse isso que essa pessoa amiga esperasse, né? Ela esperasse isso. Então, a maioria de nós foi educada com esse medo de punição e com o desejo de ser recompensado. Então, na linguagem religiosa, alguns pregadores jogavam bastante com isso, nos falavam do horror e do medo que deveríamos ter, do inferno. Eu nunca fui católica, mas né, quem foi, e do desejo que deveríamos ter do paraíso. Então, ele fala assim, como se o paraíso fosse uma cenoura, né? Que você coloca na frente, o burro sai andando. Então, os que escutam, lembram-se da importância de nós afirmarmos, né? A questão do nosso ego no sentido do self, né? Então, muitas vezes, nosso funcionamento ainda está numa consciência infantil, sem senso de responsabilidade, de reciprocidade, de empatia, de compaixão, né? Então, há uma consciência que é motivada por medo, por essas coisas todas de recompensa, que não é uma consciência do adulto, né? E existe uma terceira forma de consciência, que é essa consciência do luminoso, que pode despertar em nós uma ética diferente da ética habitual, né? Uma ética que é uma ética da família, uma ética da sociedade. Nós que somos progressistas, na maioria, temos essa ética da sociedade, né? E ele vai dizer que é uma palavra muito dura do Cristo, né? Porque na sociedade judaica, quando ele dizia, deixem os mortos se enterrarem seus mortos, ele fala, a consciência que fala nele não é uma consciência da tradição, da religião, né? Mas essa consciência de responsabilidade, de fidelidade, de ética. Então, ele vai dizer que na Bíblia há a história de um profeta ao qual Deus pede para casar com uma prostituta. Ele duvida do pedido de Deus e, no entanto, obedece a essa voz interior. Então, ele vai compreender, através de um ato pessoal, o que se passa no coletivo. Que o povo de Israel está se encaminhando para a prostituição, para a idolatria, para os valores que o afastam daquele que é e que o afastam do ser essencial. Talvez, e curiosamente, eu não vou dizer qual é o padre, mas eu sonhei essa semana que um padre me pedia em namoro, né? E aí eu ainda achei engraçado, né? Porque eu dizia, padre, mas eu não posso te namorar. Mas talvez, agora lendo o Leloup, talvez estivesse me despertando para isso, né? Que em alguns momentos existe essa consciência de obediência interior, dessa dimensão interior, de idolatria e por aí afora. Então, esse discernimento da consciência verdadeira é de uma boa consciência, né? Mas não no sentido de bom e mal, mas é uma consciência de um homem que é adaptado à sociedade. E este homem que é adaptado à sociedade, ele tem uma experiência, quer dizer, assim, falei um pouco errado, deixa eu começar de novo. O homem normal, ele tem uma consciência de um homem adaptado à sociedade, né? Que está tudo ali dentro das regrinhas, ele obedece, ele é treinado para isso dentro da escola, né? Eu fui treinada para isso. Mas ele acaba mentindo para si mesmo. E essa consciência verdadeira, que é uma consciência do discernimento, é aquela que São Tomé dizia, se o Papa me pede para fazer alguma coisa, minha consciência pede para fazer outra, quem que eu devo obedecer? Então, no lugar do Papa, você pode colocar um guru, qualquer pessoa que você acredite, né? Mas o que nós fazemos? Então,
Ele diz: escute a voz da sua própria consciência tentando esclarecê-la. Então, é importante nós escutarmos essa voz, né? Eu poderia ter ficado, poderia ter jantado, depois saído de lá, me explicado para as pessoas. O velório não foi até o outro dia, então, assim, eu poderia ter feito tudo isso, mas a preferência foi para ficar próximo. Então, eu escutei aquela minha voz interior, né? O que que eu quero nesse momento? O que que eu gostaria? Eu gostaria de falar com as minhas pessoas próximas, com privacidade, trocar experiências, ver como elas estão. Então, foi isso que foi muito importante, porque eu não gerei uma desarmonia dentro de mim, né, num nível superficial de hipocrisia, dizendo, ah, não, vou ficar, depois, que pode ter uma patologia, até quando a gente vai gerando isso todas as vezes, né, podemos depois gerar uma patologia. Então, nós não nos enganamos, nós não mentimos a nós mesmos. E tem um discernimento que é o discernimento da palavra, né? Então, esse discernimento da palavra pode até surgir no nosso inconsciente pessoal, né? Ou também no nosso inconsciente coletivo, ou no nosso inconsciente angelical, que é, que é algo luminoso, transpessoal. E de onde vem essa palavra, né? Deus me disse para que lhe dizer que, né? Nós não temos escutado esse inconsciente. Então, ele vai citar aqui uma passagem do Alcorão, Lelope. Ele vai dizer assim: quando Alá pede ao homem para bater em sua mulher, será que é Deus mesmo que pede isso? Ou será algo no inconsciente de Maomé, algo que pertence à sua cultura em um dado momento? Porque vocês sentem bem que se esta palavra é tomada ao pé da letra, ela vai fazer muito mal. E com uma boa consciência se pode destruir alguém. Este é um drama contemporâneo que eu encontrei muitas vezes. Servem-se das escrituras para destruírem uns aos outros. Essa atitude vem de um nível de interpretação das escrituras, porque os sufis, quando leem as palavras do Alcorão, não compreendem como um pedido para bater em sua mulher, essa mulher fora deles mesmos, mas compreende que é preciso trabalhar e transformar essa dimensão do imaginário que está neles. Falando em Sufi, se você perdeu logo no começo do canal Paz e Bem, nós temos vários poemas, várias vezes em que Rumi é citado aqui. Inclusive, eu estive apresentando o Congresso Internacional de Leitura do Observatório do Livro e da Leitura, e lá nós mencionamos Rumi, inclusive ao falar da leitura mística. Então, só que já não está mais disponível, os vídeos não estão mais disponíveis. Mas se você tem esse interesse, volta lá na nossa playlist e veja um pouquinho mais sobre Rumi. Então, tudo isso, né, é para dizer o seguinte, que respeitar alguém também é respeitar seus erros e suas ilusões, né? A ilusão de que eu deixei uma pessoa porque eu não quis ficar com ela, porque eu fui atender, fui em socorro de outros familiares. É uma ilusão que foi criada e precisa ser respeitada, por mais que eu quisesse ser acolhida naquele momento. Então, ter bastante amor é preciso também para dizer a verdade, dizer, olha, eu não vou ficar com você porque neste momento eu tenho essa determinação que é muito importante para mim de ficar com as outras pessoas, né? Então, nessa consciência nova que ele está propondo a partir do discernimento, nós podemos sim perceber aquilo que é amor e aquilo que é verdade. E as coisas podem caminhar juntas, né? Então, aí ele vai falar o que, que é a nova consciência. E não vai dar tempo de eu falar do texto do Boff, porque já está muito comprido esse Paz e Bem. Mas depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu faço um falando do Boff. Então, ele vai dizer que essa nova consciência é o despertar de um coração inteligente, o despertar da inteligência do coração. Então, nessa nova inteligência, o mundo vai nos aparecendo diferente. E por quê? Porque nós conhecemos três palavras importantes nessa nova consciência: urgente, necessário e essencial. A maior parte de nós vive na urgência. Nós temos coisas a fazer, nós vivemos no necessário,
somente porque nós temos grandes necessidades para nós mesmos, para a nossa família, para o país, para o mundo. Mas quando se trata do essencial, nós estamos na dimensão espiritual da nossa vida. Isso fica para mais tarde, quando eu tiver resolvido esses problemas urgentes. Quando eu for velho, poderei rezar. Agora não tenho tempo. Então, ele vai falar que o despertar de uma nova consciência vai mudar esses valores. Talvez seja um grãozinho de mostarda que nós aqui do canal Faz Bem tentamos, junto com essa comunidade maravilhosa, fazer como se fosse um terrário, sabe? Um vidro. Aliás, deixa eu parar um minutinho aqui, gente, para mostrar o terrário. Eu ganhei um terrário. Meu filho, né, que é um artista nato, montou para mim. Deixa eu só pôr o dedo aqui na empresa só para fazer propaganda. Então, olha que lindo o terrário. Então, é isso, né? Talvez o Leloup esteja nos dizendo, né? Que assim que nós nos damos ao essencial, que nós damos tempo para a eternidade, que nós damos, e tudo isso vai nos dando mais força para executar aquilo que é urgente e necessário. Mas para isso, precisa despertar essa nova consciência em nós, né? Nós precisamos, de alguma forma, ter condições de olharmos para tudo isso e de termos vontade de nos entregarmos a essa nova dimensão. Ele fala assim, aí ele aqui do texto, né, que o Leonardo Boff vai evocar São Francisco para explicar sobre essa nova consciência, sobre a questão do discernimento. Deixa eu ver aqui quantas páginas, deixe-me ver quantas páginas são para ver, não dá, gente, é muito, 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 muito grande o texto do Boff, vai ficar para outra vez. Deixe nos comentários se você quer que eu continue. Lembrando que nós temos Caminhos do Espiritismo, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e vamos juntos, juntas e juntos. Um beijo grande, gente. Paz e bem.